Nós vamos seguir falando da guerra, 19º dia de batalhas. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, Roberto Webel. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que estão acompanhando a CNN Brasil. Professor, eu quero começar perguntando ao senhor pelo que está acontecendo agora, essa tentativa de aproximação, quarta rodada de negociações entre russos e ucranianos. No final de semana, representantes das duas chancelarias disseram que, olha, pode ser que a gente caminhe para algum entendimento, ou seja, informaram ao mundo de que há um ambiente levemente melhor, um pouco menos tóxico para esse encontro de hoje. Como é que o senhor avalia qualquer perspectiva de pelo menos a gente encontrar um caminho para ser trilhado em busca de um entendimento, professor? Bom, Colombo, eu acho que nós estamos todos nas expectativas, né, na solução deste conflito que já chega a quase 20 dias, né, de uma invasão ao território de um país soberano, que é a Ucrânia, por outro país, no caso, a Rússia. Nós temos acompanhado as rodadas de negociação, principalmente aquelas que começaram lá na Bielorrússia, na fronteira entre os países, né, que não tiveram um avanço muito significativo, mas nas últimas 48 horas já há uma expectativa de que, pelo menos, se tem uma perspectiva de um cessar-fogo dos ataques da Rússia à Ucrânia, né? E também a pauta que os ucranianos defendem e que a comunidade internacional defende, de corredores humanitários, de criação de corredores humanitários que sejam respeitados pelas forças russas, né? E que permitam que as pessoas possam sair das cidades, possam buscar refúgio tanto dos países vizinhos, como a Polônia, a Hungria, a Eslováquia, a Romênia, como nós vimos nas imagens anteriormente, ou que também possam sair da capital Kiev de maneira segura, né? De maneira segura, sem sofrer qualquer tipo de represália ou ataque por parte das tropas russas. Professor, obrigada por nos atender. Stephanie conversando aqui com o senhor agora. E é uma operação muito delicada essa, né? Porque você retira de uma cidade, passa por outras, até chegar naqueles países mais ao ocidente ali, que estão recebendo, né, majoritariamente essa multidão. 2,5 milhões de pessoas já estão migrando aí para outros países, fugindo dessa guerra na Ucrânia. E agora, quais são os esforços para amortizar, né, para receber essas pessoas, porque isso pode, inclusive, impactar na identidade ucraniana e desses países também que estão recebendo agora, quer dizer, dar emprego, dar moradia, dar condições de renda para essas famílias. Isso muda um pouquinho o cenário desses países. Exatamente, Stephanie, que eu tenho comentado, inclusive nas minhas aulas de geopolítica, de antropologia, a questão identitária, né? Porque você tem um fluxo migratório de refugiados enorme, pode ser que seja um dos maiores fluxos desde a Segunda Guerra Mundial. Nós já temos aí estimativas de 2,2 a 2,5 milhões de refugiados, né? Que pode ser maior, inclusive, que o fluxo de bósnios e de refugiados do Kosovo, ou seja, as últimas duas guerras que aconteceram no continente europeu. Então, se tem uma expectativa de que esses países possam acolher essa população, mas é uma população muito grande. É uma população majoritariamente do centro do país, né, onde hoje tem o maior ataque das tropas russas, ou seja, tanto da capital como do seu entorno, Kiev, de cidades importantes, cidades grandes como Odessa, Mariupol, como nós vimos anteriormente. Então, este de refugiados, ele tem uma demanda muito grande, não apenas de infraestrutura humanitária, como nós chamamos, né? Aquele ponto de abrigo inicial, ou seja, atendimento de saúde, atendimento psicológico, inclusive para crianças, nós temos um número muito grande de crianças refugiadas, mas também já pensar nas segundas demandas, digamos assim, as questões laborais, as questões econômicas, de abrigo, ou seja, de um acolhimento total dessa população, que é um número considerável para qualquer país que acolhe estes imigrantes, estes refugiados, nas suas fronteiras, né? Então, é necessário um suporte muito grande das organizações internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Organização Internacional para as Migrações e principalmente da União Europeia, porque a maioria desses refugiados estão se encaminhando para países da União Europeia. A única exceção é a Moldávia, que também já tem recebido um número muito grande de solicitantes de asilo e refugiados, e que precisa de uma infraestrutura mínima em tempo muito rápido para uma população muito grande, que aumenta, infelizmente, a cada dia e poderá chegar
até um número de 5 milhões de refugiados, dependendo da continuidade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Professor, bom dia. Eu queria do senhor uma avaliação sobre os dois líderes diretamente envolvidos agora nesse conflito, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. As imagens deles mudaram desde o início, desde o dia 24 para cá. A gente viu o Vladimir Putin pela perspectiva ocidental, que a maior parte das notícias que a gente recebe é sobre essa perspectiva ocidental, sendo uma pessoa isolada do mundo. E Volodymyr Zelensky, que ia no início do conflito de hora em hora falar para o mundo, chegou a ser aplaudido sobre o Parlamento Europeu, hoje já tem um discurso de abandono maior. O senhor vê essa perspectiva também? Em certa medida, Luciana, eu tenho a mesma percepção. Bom, com relação ao Vladimir Putin, tem se mostrado, como já se imaginava, um líder de caráter autoritário, né, um presidente de caráter autoritário, que não respeita o direito internacional, né? O primeiro comanda uma agressão a um território estrangeiro, um Estado soberano, como nós chamamos nas relações internacionais, né? E não tem respeitado os princípios, né, desse direito humanitário, ou seja, de permitir corredores humanitários, de permitir que a população civil possa fugir do conflito. E aí, sim, eu já tenho também observado muito a questão da China, né? Eu vejo a China como uma protagonista neste conflito, buscando o exercício de um diálogo, não concordando 100% com as ações do presidente Vladimir Putin, com as ações do governo russo, né? Então, essa imagem de Vladimir Putin, ela aparentemente hoje se coloca, de fato, como um líder isolado no sistema internacional, inclusive com este posicionamento da China, que a gente viu nas votações do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral da ONU, enfim, na qual a China se absteve. Então, essa parceria ela não é 100%, a China não concorda 100% com a Rússia. Já com relação ao Volodymyr Zelensky, sim, de fato, no início se saudou muito a imagem de Zelensky, se chamava de um grande estadista, de um líder, né, que conseguia manter a união do povo ucraniano contra a invasão russa. Foi muito aplaudido, não apenas no Parlamento Europeu, como você citou, mas também no Parlamento Britânico, nas Nações Unidas de modo geral, né, até pela sua trajetória política, era um líder de fora, uma liderança política outsider, era um humorista, um comediante que entra para a política, né? Então se tinha uma construção do Zelensky como se ele estivesse atingindo o seu ápice como uma liderança política. E de fato, nos últimos dias, há uma mudança de percepção com relação à sua liderança. Se fala muito hoje numa mediatização da figura do Zelensky nas redes sociais, por exemplo. Ontem circulou, inclusive aqui na CNN Brasil e na mídia internacional, aquela imagem do Zelensky tirando uma selfie com soldados feridos nos hospitais. Aquilo não repercutiu de uma maneira muito positiva, porque se percebe muito mais a figura pessoal da liderança do que a figura política de liderança de quem está coordenando e liderando um país nesse sentido, além das próprias declarações do Zelensky, de certa maneira, um pouco provocativas, tanto, obviamente, com relação à Rússia, mas também aos parceiros europeus e à própria OTAN. Ele chama a OTAN para o conflito, e muito embora a OTAN já tenha colocado muito claramente que ela não ingressará neste conflito com a Rússia dentro do território ucraniano. A OTAN somente participará se um de seus Estados-membros for atacado, sofrer algum tipo de invasão ou ataque por parte da Rússia. E aparentemente Vladimir Zelensky ainda não percebeu essas intenções da OTAN de não participar diretamente no conflito. Professor, é muito cedo ainda, né? Nós estamos em meio ao conflito, não sabemos quanto tempo vai durar, muito menos como vai acabar, né? Se tivéssemos essas informações, né, para passar ao mundo, seriam certamente importantíssimas. Mas já dá para ter uma noção, mesmo que vaga, do que esse confronto, do que a forma como o mundo reagiu à invasão da Ucrânia, o mundo ocidental, de como foi o papel da China neste processo, está sendo o papel da China neste processo. Isso deve alterar a configuração global, a configuração do mundo, sob aspecto econômico, de defesa, de maneira muito mais profunda, ou passado esse momento mais intenso do confronto, as coisas vão voltar a se acomodar, alguém é atendido aqui, alguém é atendido acolá e a vida vai seguir? Essa é a grande incógnita, Colombo. Esse é o grande questionamento que nós, analistas internacionais, estamos fazendo nesse momento, né? Por exemplo, 20 dias atrás, nós não imaginávamos que a Rússia pudesse, de fato, invadir a Ucrânia. Estava muito na guerra de narrativas, nessa infoguerra.
e a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. O que já se pode prospectar, né, nesse médio e longo prazo, de acordo com a fotografia atual do conflito, que pode mudar simplesmente daqui a algumas horas pela decisão de um cessar-fogo, ou até mesmo agravar a situação por um desrespeito da Rússia ao direito internacional, né, desconsiderando essas questões, nós podemos ver alguns pontos interessantes. Primeiro, o papel da China neste conflito internacional, como eu falei há pouquinho tempo, né? Um pragmatismo. Ela se abstém de votar contra a Rússia no Conselho de Segurança, na Assembleia Extraordinária da ONU, que já é um posicionamento muito diferente daquela que ela tinha no passado recente, ou seja, ela não concorda 100% com a Rússia, a abstenção dela é um voto. Às vezes a gente pensa, abstenção é você deixar de opinar. Na verdade, é uma grande mensagem para a comunidade internacional, dizendo que a China está atenta para essas questões, pedindo diálogo, o respeito à integridade da vida dos civis na Ucrânia, enfim, inclusive se colocando como um possível intermediador entre a Ucrânia e a Rússia. Então, a China poderá sair como um protagonista. De impacto, de modo geral, para o sistema internacional, as sanções econômicas, elas demonstram, né, por parte do lado dessa economia internacional, que nós temos novos atores envolvidos nessa guerra. Não são apenas governos e organismos internacionais que baniram a Rússia, né? Que baniram a Rússia, por exemplo, do sistema SWIFT, sistema de pagamentos. Não são apenas os organismos internacionais, como o Comitê Olímpico Internacional, que baniu a Rússia, a FIFA, enfim, né? Mas nós temos um novo elemento, as grandes corporações, as empresas internacionais, empresas multinacionais que, num movimento muito dinâmico, deixaram a Rússia, abriram mão dos seus negócios na Rússia, terminaram suas operações, como grandes redes de fast food, né, as duas principais norte-americanas que fecharam suas lojas na Rússia e dificilmente vão voltar no curto ou médio prazo. Então, nós temos aí o papel do que nós chamamos nas relações internacionais da diplomacia corporativa. Não são apenas os estados que fazem sanções contra a Rússia, mas principalmente as corporações. Isso sim é um fato, não diria inédito, mas é a primeira vez que nós vemos ele com tal intensidade, né? Que também são atores internacionais importantes. E, por fim, o terceiro ponto, né, que isso tem me chamado bastante atenção e eu olho com uma certa expectativa para o futuro, como é que será o retorno da Rússia ao sistema econômico, sistema político internacional, após o conflito, porque você banir um país é muito rápido e muito fácil, mas reintegrá-lo a esse sistema econômico, financeiro e político internacional será diferente, tem um tempo diferente. E aí sim, muito provavelmente nós veremos talvez uma crise econômica internacional muito forte, veremos também uma crise financeira e possivelmente uma crise interna na Rússia, dependendo da intensidade do conflito. Estamos todos atentos aos desdobramentos políticos e econômicos, inclusive, desse conflito, né? Vou agradecer aqui ao professor Roberto Webel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada por nos atender e ajudar a jogar um pouquinho de luz nesse assunto aí. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigada.